Pom, 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 quem será? Dona Mariquinha pode entrar. Olê, 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 leá. Olê, 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 leá. Boa tarde, comadre. Boa tarde, compadre. Você costuma brincar com as crianças? Você é pai, você é professor, você é educador, você é tio? Então é com você que eu quero conversar hoje. Adultos e crianças. Antes mesmo de eu trabalhar com adultos e saúde mental, eu tive uma experiência maior dentro da educação, da arte e educação, que é a minha formação. Então é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Antes de eu trabalhar com adultos, dentro da saúde mental e na área social e saúde, eu tive uma experiência boa dentro do CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Então, na época, eu trabalhei com o CAPS Infanto-Juvenil, crianças e adolescentes. E eu queria contar para vocês uma experiência que eu tive, que eu acho que vai ser interessante para vocês, que são pais, tios, professores, educadores. Teve uma época no CAPS infantil que nós tínhamos uma turminha de crianças para trabalhar. Crianças que os pais levavam para fazer algum tipo de procedimento, de tratamento dentro da área cognitiva, mesmo psicossocial, e nós então elaborávamos atividades para essas crianças, né? Crianças pequenas, então nós fazíamos cantigas com a mão, cantigas de rodas. Uma das coisas que as crianças gostavam muito eram as histórias, né? Histórias infantis. Então eram diversas histórias que eu costumava levar para essas crianças, né? E então normalmente eu costumava pegar uma mala que eu tinha na minha casa, uma mala assim, ó, desse jeito, e dentro dessa mala eu colocava alguns objetos. E com esses objetos eu contava histórias. Então, por exemplo, uma coisa que as crianças amavam. Então, era a história, por exemplo, do índio, que o índio sempre quando o sol caía, ele se transformava num pássaro e assustava as indiazinhas com seu canto misterioso. Ou até então, a história da Marina Colasanti, que é a história da moça que andava de madrugada pela floresta com sua lanterna e que iluminava toda a floresta à noite. Ou então até mesmo da moça que foi fechada dentro do calabouço. E no calabouço, o homem todas as noites pegava uma das moças para contar histórias para ele. Conhece essa história? Então as crianças amavam. Ou então até mesmo da princesa, da princesinha, que morava dentro de um castelo. Essa princesinha gostava de brincar, e um dia o pai dela deu de presente para ela uma bola. E ela amava brincar com essa bola. O problema é que perto do castelo tinha um poço. E um dia a bola caiu dentro do poço. E aí a coitada chorando, até que um dia apareceu um sapo. E o sapo disse que tiraria a bola de dentro para ela se ela desse um beijo na boca do sapo. O sapo foi, pegou a bola. Agora vocês acham que a princesa beijou a boca do sapo? Aí você vai ter que saber a história para saber o final da história. Então, essas histórias povoavam o imaginário das crianças. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque isso era feito com as crianças pequenininhas. Só que aconteceu muitas vezes dos adolescentes ficavam olhando a atividade acontecer com as crianças pela vidraça, ficavam olhando na janela, observando a gente contar histórias. Era sempre assim. Sempre no dia da atividade, esses adolescentes que estavam também dentro do CAPS procurando algum tipo de ajuda, ficavam sondando a nossa atividade com as crianças pequenininhas. E um dia aconteceu um fato com os meninos da Fundação Casa, que também eram atendidos dentro desse CAPS. Você sabe que os meninos que estão na Fundação Casa estão cumprindo algum tipo de alguma coisa, porque são pessoas que estão também em tratamento, né? E foram buscar ajuda dentro do CAPS. Adolescente de 15, medida socioeducativa que eles estão cumprindo, né? Então eles ficavam observando. E um dia um desses adolescentes me procurou e disse:
Gê, será que eu poderia participar das atividades? Aí eu falei para ele, mas essas atividades são atividades para as crianças. Ele falou, mas eu queria muito participar. Aí eu falei para ele, olha, eu vou ter que falar com a minha supervisora, porque essa atividade são atividades para as crianças pequenas, tá bom? Ele falou, tá bom, tá bom. E ficou muito ansioso, querendo saber se poderia participar ou não. Eu fui e falei com a minha supervisora, contei o caso desse adolescente. Ela disse, olha, Gê, se isso não te prejudicar no teu trabalho, não tem problema nenhum, ele pode participar. Eu cheguei para ele e disse, você pode participar, na próxima oficina você pode ir. E ele foi. Ele foi, participou, daí na outra semana ele voltou novamente e falou, eu posso levar o meu amigo? Aí levou o amigo dele, adolescente, para participar. Então eram aqueles dois adolescentes, um com 15 e outro 16, com as crianças de 7, 8. E eles participavam assim ativamente da atividade. Então eu levei esse caso para a equipe, né? E expliquei para eles, uma equipe multidisciplinar com psicólogos, psiquiatras, médicos. Eles falaram que seria interessante que eu fizesse uma turma com adolescentes para contar histórias. Então foi aí que surgiu um grupo terapêutico chamado LEC. Então LEC tem essa ideia da abertura, né? E LEC, Laboratório de Experimentação Cênica. Então eu levei teatro, dança e as histórias. Por incrível que pareça, gente, as histórias, os contos, as fábulas eram o que eles mais gostavam. E principalmente aquelas que eram carregados de fantasia. E um dia eu pego e procuro esses adolescentes e disse a eles que ia levar um conto diferente. Nesse dia tinha também os adolescentes que frequentavam a Cracolândia e eles vieram para participar dessa sessão de histórias que ia haver naquele dia. Então eu peguei um conto do Hans Christian, um conto dos irmãos Grimm, chamado Os Sete Corvos. E Os Sete Corvos conta a história de um pai e de uma mãe, que já era um pai de 7 meninos, tinham 7 filhos, e que essa mulher tinha um sonho de ter uma menina. O sonho dela era ter uma filha, e ela não tinha. Até que um dia ela acordou bem cedinho, chamou o marido dela e falou, olha homem, vai lá no quarto e olhe na cama, veja você mesmo. O homem estava tomando café, foi até a cama e viu uma mancha grande de sangue na cama, e perto da mancha de sangue uma menininha, um bebezinho. E falou, meu Deus, é um bebê e é uma menina. Ela, olha, homem, é uma criança, é uma menininha, é uma filha. O homem pegou o bebezinho no colo e viu, era uma menininha, mas ela era tão pequenininha e tão frágil. Ele ficou muito triste porque percebeu que a menininha não viveria e provavelmente ia falecer. O homem disse, mulher, é uma menina, mas ela está tão fraquinha, ela não vai resistir. A mulher ficou tão triste e disse, então homem, apresse-se, vamos rápido e vamos batizar a criança, porque uma criança aqui na aldeia que não foi batizada é uma criança maldita. Então o homem chama os meninos, meninos, acordem, levantem meninos. Os meninos rapidamente levantaram, vão até o riacho e busquem água, peguem baldes, copos, panelas, busquem água para que sua mãe possa dar o banho na criança e batizar o bebê. E assim os meninos fizeram. Rapidamente pegaram baldes, panelas, copos e foram até o riacho buscar água, correndo rapidamente para obedecer o pai. Ao chegarem no riacho, viram aquela água fresquinha, começaram a pegar água e uns começaram a jogar água nos outros. E você sabe como são crianças, como são meninos, né? E joga água aqui e brinca. Que alegria, um joga água no outro e esquecem do pai pediu para levar água rápido. O homem, furioso, abre a janela, percebendo a demora dos meninos, olha longe. E enxergou lá longe os meninos, brincando na água. Ele ficou tão furioso, que disse, meninos malditos, pois transformem-se em corvos. E nessa hora, nesse exato momento, os meninos que ainda estavam na água começaram a perceber em seus braços, criando penas, plumas negras, e no pescoço e na cabeça, penas negras, e os braços foram se transformando em asas negras, e os meninos transformaram-se em corvos. E naquele exato momento, bateram suas asas
e foram voando, voando, e foram lá para o céu. E esses meninos ficaram perdidos e não conseguiam mais voltar para casa. E aí a história vai embora. Os 7 corvos dos irmãos Grimm. Eu contei esse trecho da história para contar o que aconteceu depois. Após acabar essa história, eu contei para os adolescentes, eles foram embora. E adolescentes muito sofridos, com histórias muito tristes, né? No outro dia, eu chego e a pessoa da secretaria fala: G, tem um adolescente que está procurando você para falar com você. Eu falei: pois não, mas eu não tenho nada marcado com ninguém, não tenho nada. Mas ele quer falar com você. Eu falei: tudo bem. Eu já estava na hora da minha atividade, mas ele queria falar comigo. Aí estava lá um adolescente me esperando, de 16 anos, lá da Cracolândia, um menino com um histórico de sofrimento. Eu falei: oi, tudo bem? Você quer falar comigo? Ele falou: sim, G, eu preciso falar com você. É coisa rápida. Eu falei: pode falar. Ele sabe o que é, G? Eu queria saber se aquela história que você contou, ela é verdadeira. Eu falei: olha, é um conto. São histórias muito antigas, que tem mais de 200 anos. E é uma história de um escritor, ele contou essa história. Mas por que você está me falando isso? É porque eu acho que eu sou um daqueles corvos. Eu falei: mas por que você é um daqueles corvos? Daqueles que sumiram e não encontraram mais o caminho? Porque quando eu era pequeno, meu pai também me expulsou de casa e me levou longe, me soltou num lugar aí, eu fiquei perdido, e eu já tentei voltar para casa várias vezes e eu não consigo achar minha casa. Eu não sei mais onde meu pai mora, não sei mais onde a minha família mora, então eu acho que eu sou um daqueles corvos. Nessa hora eu fiquei em silêncio e eu levei isso para a nossa equipe. Nesse dia nós entendemos a importância do conto para o adolescente, a importância da fantasia, do lúdico, para poder trabalhar coisas tão intrínsecas, coisas que estão dentro deles. Então, nesse dia, nós entendemos a importância de se contar histórias para os adolescentes, resgatar esse universo que eles não viveram. Porque nós vivemos hoje um período em que as crianças estão pulando essa etapa da infância. Então, as crianças não brincam mais, elas já fazem, fazendo coisas de adultos, mesmo crianças. Então, eu trouxe isso para vocês, para comentar isso com vocês, porque da importância de a gente prestar atenção nas nossas crianças, se elas estão vivendo esse período, o período da criança, o período da infância, se elas não estão pulando etapas, né? Então, eu fico muito preocupado com esses pais que não permitem que as crianças sejam crianças. As crianças, elas precisam ser crianças, brincadeiras de crianças. Então, eu trouxe isso hoje para a gente pensar. É claro que esse tipo de crianças que eu estou trazendo para vocês são crianças que têm questões muito difíceis, crianças que foram abandonadas pelos pais, crianças do universo das drogas, no universo da criminalidade, que não é o caso dos filhos de vocês e crianças que vocês conhecem, mas essas crianças existem. No entanto, a gente sabe que tem crianças que não vivem esse universo da criminalidade, do universo da violência, no entanto, pulam de fases. Porque a internet, ela é um universo maravilhoso, só que traz a possibilidade dessas crianças pularem o ciclo normal da vida. Nem sei se pode ser chamado normal, né? Mas o ciclo comum, né? Da criança viver esse período da criança dela. Então você que é professor, tio, pai, mãe, permita que as crianças sejam crianças. Aí você vai falar: Gê, mas eu não sei contar histórias. Mas você pode experimentar. Mas eu não sei brincar. Mas você pode experimentar. E eu estive procurando essa semana que eu queria trazer alguma coisa para vocês, justamente para falar sobre isso. E eu acabei descobrindo um livro, que eu acho que é um livro maravilhoso, que é esse aqui, ó. O Livro Perigoso para Meninos. É um livro que ensina a fazer brinquedos, brincadeiras, mas eu acho que não devia ser para meninos, devia ser para crianças, porque hoje em dia não existe, eu acho que hoje em dia não, sempre foi, que não existe brinquedo de menino, brinquedo de menina. Então,
Obviamente também não existe brinquedos e brincadeiras para meninos e meninas. Todo mundo tem. E é um livro que tem muita coisa legal. Ensina a fazer brinquedo, ensina a fazer jogos, cantigas, brincadeiras. Então, se vocês puderem procurar esse livro, né? O Livro Perigoso para Garotos. E existe o Livro Perigoso para Garotas também. Eu acho que ambos servem para todas as crianças. É sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, sobre essa coisa da ludicidade, das crianças viverem a sua fase da infância mesmo, sem medo. E quando aquele adolescente chegou para mim e falou assim, eu posso ouvir história com as crianças? Hoje eu entendo que história não é para criança, história é para todo mundo, para todas as idades. A gente utiliza a ferramenta dos contos para trabalhar muitas coisas, e a escola já faz isso há muito tempo. Então eu quero que vocês peguem esse conteúdo hoje e usem com bastante amor, com bastante vontade de fazer atividade com as crianças, que são seus filhos, seus alunos, seus sobrinhos. Brinquem com as crianças, deixem elas serem crianças, brinquem, porque brincar é isso. Essa é a igrejinha, olha só sua torrinha. Abra a porta, não tem ninguém, é dia de semana, ai ai meu bem. Este é o sacristão, o nome dele é Sebastião. Essa é a igrejinha, olha só sua torrinha. Abra a porta, quanta gente, é domingo, estou contente. Este é o sacristão, o nome dele é Sebastião. Sobe, sobe Sebastião, toque o sino, Belém blom blom. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um like, se inscreva no canal e não esquece de deixar seu comentário lá, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!